Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta para falar sobre o poder da oração. Hoje a gente vai falar sobre Daniel. Daniel é um servo de Deus fiel. Daniel é um homem que não se corrompeu. Ele continuou seguindo as leis de Deus, mesmo em terras estrangeiras. Mesmo na época que ele viveu exilado, ele se manteve fiel, não se corrompeu. O que acontece com Daniel? Quando a gente pega aqui para ler Daniel 6, versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O pessoal, os oficiais, eles tinham muita inveja de Daniel, porque Daniel, ele era muito inteligente, né? Ele era um homem muito certo. As definições e tudo que ele falava, ele não tinha nada que desabonasse ele. Então, os oficiais, para conseguir pegar ele em algum erro, o que eles fizeram? Eles conversaram com o Dário, o rei, e falaram com ele, falaram, ó, vamos fazer com que as pessoas não fiquem adorando nem Deus nenhum, que seja somente o rei adorado. E aí ele vai, decreta, assina esse decreto que nenhum deles poderia adorar que não fosse ao rei. Só que Daniel já tinha dado provas, né, quando ele recusou os manjares, que ele não ia deixar as leis de Deus por nada. Ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de nada, porque ele confiava no Deus que ele servia. Então ele é denunciado e é mandado para a cova dos leões, porque o decreto era esse, que quem não ficasse adorando somente ao rei seria mandado para a cova dos leões. Só que quando ele é mandado para a cova dos leões, Deus coloca um anjo para fechar a boca dos leões. Deus fecha a boca do leão e o leão não devora Daniel. Daniel foi para a cova dos leões independente de qualquer coisa. Ele não se preocupou. E por que ele não se preocupou? Porque é igual como é para nós, para mim e para você que a gente crê na palavra do Senhor, o morrer para o crente é lucro. Ele prefere muito mais perder a vida dele, mas estar fiel ao Senhor Deus, às leis de Deus, do que ele se corromper. Então ele não estava importando se acontecesse alguma coisa. Então eu levantei aqui com relação ao propósito. Qual que era o propósito? Mesmo ameaçado, ele mantém a sua rotina de oração e ora por Jerusalém. Ele orava por Jerusalém. Ele era um homem que Deus agradava do posicionamento dele. E o nosso Deus, ele é assim, independente das circunstâncias e dos medos e das dificuldades que a gente passe. O Senhor nosso Deus, ele deu a gente o livre-arbítrio para a gente buscar no Senhor de todo o nosso coração. E a oração, nesse caso aqui de Daniel, o que ela fez com a vida de Daniel? Ela mudou uma circunstância impossível. Imagina você ser jogado dentro da cova de um leão e você não ser devorado pelo aquele leão. Um anjo ali te proteger. É assim que o Senhor faz comigo, é assim que o Senhor faz com você. Não importa as circunstâncias que você tenha passado ou que está passando aí, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Se é uma circunstância impossível, de repente você recebeu um diagnóstico aí, que a pessoa falou que você tem uma doença, ou de repente, sei lá, acabou o casamento, o marido, a esposa foi embora e você fala, nossa, agora não tem jeito, meu casamento acabou. Ou um filho seu está com algum problema. Ou de repente você está endividado, você não sabe para onde você vai. A gente serve um Deus de causas impossíveis. Um Deus que fecha a boca de leões. Um Deus que cura. Mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer assim como Daniel, se manter obediente à palavra do Senhor. A gente precisa se manter fiel aos nossos princípios, seguir os princípios cristãos. Não adianta a gente achar que o Senhor está pronto para nos proteger, está pronto para cuidar da nossa vida, se a gente não for obediente, se a gente viver de qualquer jeito, se a gente viver no mundo de qualquer forma. Então, a oração tem poder de mudar circunstâncias, de dar livramentos, de proteger os fiéis. Se você for fiel,
você vai ver o Senhor te proteger, você vai ver livramentos com os seus olhos, mas você também vai receber livramentos que você nem vai saber que recebeu, porque o Senhor, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Então, vamos aprender hoje, do fundo do nosso coração, a confiar que, independente das circunstâncias que a gente está passando, que a gente pode usar o poder da oração, a gente pode usar a oração para clamar ao Senhor por causas impossíveis. Clamar por uma enfermidade para pedir a cura, clamar pelo seu casamento, clamar pelo seu trabalho, clamar pelo seu filho, independente do que você esteja passando, e que aos meus olhos e aos seus olhos seja impossível, a gente serve um Deus do impossível. A gente serve Jeová Rafá, que cura. A gente serve um Deus maravilhoso, que está pronto para abençoar a minha, está pronto para abençoar a sua. Ele, hora nenhuma, evitou que Daniel fosse para a cova. Então, ele não evitou o problema, ele não evitou a situação, mas ele salvou Daniel na cova e não da cova. Daniel foi preciso passar pela prova. E para que propósito? Para mostrar para todos o Deus que ele servia, porque depois disso, Dário foi obrigado a dar a mão à palmatória e decretar que todos deviam adorar somente ao Deus de Daniel, porque é um Deus que não desampara a gente nos momentos difíceis que a gente passa. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.